passo em passo, de rua em rua, o sol já havia surgido, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que é a nossa vida, no Senhor que é a nossa ressurreição, no Senhor que é a nossa esperança. Feliz Páscoa. Neste domingo, o grande domingo da Páscoa, a grande solenidade festiva da Páscoa, nós somos convidados a experimentar a ressurreição que vem do Senhor. O evangelho de hoje, tirado do evangelista João, capítulo 20, de 1 a 9, é um evangelho fixo, todo ano é o mesmo. 3 personagens nos aparecem neste evangelho: Maria Madalena, Pedro e o discípulo que Jesus amava. Interessante que é o evangelho da ressurreição, mas o ressuscitado não está. É a única figura ausente no evangelho. Primeiro nós temos a figura de Maria, que logo pela manhã, o sábado acabou, ela comprou os seus perfumes, ela comprou os seus aromas e ela foi lá cumprir a missão. A missão de cuidar daquele que havia dado a ela sentido à vida. Diz o próprio evangelho que dela saíram 7 espíritos. E ela ressurge a essa vida a partir da fé neste Senhor. E ela vai lá, porque materialmente precisa tocar nele, precisa cuidar daquele corpo, porque aquele é o seu Senhor. E ela vai com os seus aromas, correndo ao encontro desse Senhor. Uma outra personagem é Pedro. O Evangelho intencionalmente coloca Pedro como uma figura proeminente. Por que intencionalmente? Porque o Evangelho de João já é escrito no final do século I. E com certeza a igreja já trazia Pedro como a grande referência, que nós vamos ver na primeira leitura de hoje. Grande referência da igreja nascente. Pedro chega, ouve o que Maria diz e sai. Sai para ir ao encontro no túmulo. Não corre mais do que o discípulo que Jesus amava? Será porque não tem tanta esperança? Está um pouco desanimado? Será que Jesus não vai me cobrar as 3 negações? Será que o Senhor não vai apresentar algo que não me traga muita esperança e muita alegria? Ou será que é porque ele mesmo estava desesperançoso com tudo isso? Mas Pedro vai. É interessante que entra, examina, olha o pano onde tinha, ou seja, ele sabe de todos os detalhes, mesmo que não estava na cena da crucificação, mas depois ele aparece. Ele sabe de todos os detalhes, onde estão todas as coisas, e para aí. Aparece uma terceira personagem, o discípulo que Jesus amava. Esse discípulo aparece em todo o evangelho. Alguns dizem que é João, outros dizem que é o discípulo, é aquele que faz a vontade de Deus, faz a vontade do Pai. O discípulo corre mais rápido, um pouco mais apressado, um pouco mais disposto, um pouco mais querendo ver, querendo fazer a experiência, querendo encontrar este Senhor. Ele chega e aguarda Pedro. Realmente, como disse, o Evangelho mostra que há uma intencionalidade de destacar a figura de Pedro como aquele que está à frente da igreja. Depois que Pedro entra, o discípulo que Jesus amava entra, vê e crê. Simplesmente isso. Não examina, não olha, não se preparou antes, mas no seu coração existia uma fé expectante que ali ela desabrocha. Ela desabrocha numa vida nova. A celebração de hoje, a liturgia de hoje nos traz ou nos apresenta essas 3 figuras como 3 modelos. Daquele que tem fé, acredita no Senhor,
mas precisa tocar, precisa pegar, precisa fazer, precisa perfumar. Maria Madalena. Aquele que crê, mas esta fé não o transforma, não cria uma expectativa, cria talvez um cansaço. Que até eu vejo que as coisas estão certinhas, mas me falta essa fé, esse romper dessa letargia e decidir ir. Um terceiro, a fé do discípulo que Jesus amava. Aquele que não só vê ali, não só crê ali, mas aquele que faz um caminho de fé e de crescimento com esse Senhor. É aí, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados hoje a estar neste exato caminho de fé, neste exato caminho daquele que não está vendo o ressuscitado hoje, mas daquele que vai fazendo a experiência da ressurreição, e essa experiência da ressurreição vai transformando a sua vida dia após dia, todo dia e toda hora, que eu vou me decidindo por esse Senhor, que eu vou dando passos na direção dele, que eu vou caminhando ao seu encontro, que eu vou ouvindo a sua voz, que eu vou vendo os sinais. Tanto que no discurso da primeira leitura de hoje, o discurso de Atos 10, 34, 43, Pedro vai dizer isso logo no início. Vós sabeis, diz Pedro, o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galileia, depois do batismo pregado por João. Vós sabeis do quê? Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ou seja, Pedro já parte do princípio, é sabido por todos quem é este Jesus. É sabido por todos quem é este Senhor. Só que uma coisa é saber, meus irmãos. Pedro, quando entra no túmulo, ele sabe que Jesus estava ali, ele sabe que Jesus não está ali, mas ele não consegue crer na ressurreição. João sabe que Jesus esteve ali, sabe que ele não está ali e crê. Esse é o discípulo que Jesus ama. Ou seja, o crer não é só uma decisão de crer, mas o crer se transforma numa experiência de vida com este Senhor. Este Senhor precisa falar aqui dentro. Por isso que o nome que João usa é muito bonito, né? O discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava é aquele que faz uma experiência profunda do amor, uma experiência profunda de vida com este Deus que o ama, que o acolhe, que o envolve, que o apresenta perspectivas e possibilidades. E Pedro vai dizer, vocês precisam saber que este Senhor que fez tudo isso que vocês já viram e já ouviram, ele ressuscitou. E o que significa ele ressuscitar? Significa que mesmo tendo destruído, ou mesmo a vida dele tendo sido dilacerada e entregue à morte, Deus não o deixou na mansão dos mortos. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus lhe mostrou, Deus mostrou e confirmou o seu poder já profetizado, já apresentado nos profetas, e Deus mostrou o seu poder ressuscitando o seu filho e trazendo a vida. E ressuscitando o seu filho e trazendo a vida por quê? Segundo a leitura de hoje, Colossenses 3, de 1 a 4. Se ressuscitastes com Cristo, irmãos, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Então, primeira coisa, o Senhor ressuscita para abrir este caminho de vida, para que cada um de nós possamos caminhar com Ele, possamos caminhar na direção dEle, possamos voltar a Ele o nosso olhar e a nossa esperança. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a ressurreição nos faz, primeiro, o convite a esforçarmos por buscar as coisas do alto, as coisas que estão em Deus.
Segundo, para que nós possamos buscar mais concretamente uma vida voltada total e plenamente a este Senhor. Porque nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida. E esta vida realmente é uma vida em plenitude. Não é uma vida só lá no futuro, mas é uma vida que se inicia aqui, a cada momento que vamos buscando essa salvação, buscando este Senhor e dando passos na direção dele. A vida se transforma em algo novo, numa nova esperança e numa nova alegria. Pois vós morrestes, vai dizer São Paulo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. Ou seja, a ressurreição é esta vida nova que cada um de nós recebeu. E angariar e buscar esta vida nova é decidir-se não por Maria Madalena ou por Pedro, aquele que está preocupado com a perfumaria e com o cuidado e por tocar e buscar o Jesus, ou aquele que está analisando tudo, mas é preciso ter a coragem de ver e crer, de não ver só com estes olhos, mas de ver com a fé que abre horizontes, e ao ver com a fé manifestar a sua profissão de fé, o seu credo, a sua confiança neste Senhor que está conosco e nos oferece a vida verdadeira. Não nos oferece a passagem do Mar Vermelho, não nos oferece um pãozinho, não. Ele nos oferece a vida plena. A vida plena que nos resgata e nos conduz na direção do Senhor. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Feliz Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.